Graça e paz a todos. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia chamado hoje. A palavra de Deus que se encontra lá em Lucas, no seu capítulo 4, a partir do seu versículo 31. Então Jesus desceu para Cafarnaum, na cidade da Galileia. E no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficaram deslumbrantes com seu ensino, pois a sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes, na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: "A que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem és tu, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, ordenando: "Fica quieto e sai deste homem." Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu ele sem ferir. Queridos, a palavra de Deus aqui vai falar que Jesus desce até Cafarnaum, na cidade da Galileia. E Jesus ali, ele vai ensinar aquele povo. Jesus está ali ministrando a palavra de Deus para aquele povo. E na sinagoga havia um homem possesso de espírito, ou seja, demônios, havia sobre aquele homem. E Jesus, ali ensinando, observava aquele homem, e ali, aquele espírito que se encontrava sobre aquele homem vai falar com Jesus. Aqui, ele vai dizer: "Vieste para nos destruir?" E Jesus logo repreende aquele espírito que havia sobre aquele homem. E imediatamente aquele espírito, ou seja, aqueles demônio que havia sobre aquele homem, sai do corpo daquele homem, sai da vida dele. Jesus, ele usa aqui de autoridade sobre aquele espírito. E quando Jesus usa de autoridade, o mal que está sobre a vida daquele homem sai. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar. A palavra de Deus, ela tem poder sobre as nossas vidas. Debaixo da autoridade de Deus. Quando Deus ordena algo na nossa vida, o mal que está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, quando Deus ordena, tem que sair. E nós temos que crer na palavra de Deus que tem todo o poder. Aquele homem, pela autoridade de Jesus, ele se tornou uma pessoa liberta. Se tornou uma pessoa livre daquele mal. E é isso que acontece. Quando Deus determina, quando Deus ordena, o mal sobre as nossas vidas sai.
Creia no poder da palavra de Deus. Creia no poder da palavra de Jesus sobre a tua vida. Ora, busca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Aquele homem, ele se tornou uma pessoa livre daquele mal. Queridos, muitas das vezes nós precisamos somente buscar Deus para a nossa vida. E quantas das vezes a gente está passando por diversas situações e quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a solução, nós encontramos a resposta e nós vivemos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia não vai deixar claro o tempo, não diz o tempo de que aquele homem estava se encontrando naquela situação. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, ele se torna liberto, ele se torna uma pessoa livre e Jesus muda a situação daquele homem. E é isso que nós temos que fazer, buscar Deus para as nossas vidas. E todo mal que está sobre a nossa vida tem que sair. Porque a autoridade de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. E quando Deus ordena sobre a nossa vida, nenhum mal fica. Se tornamos uma pessoa liberta. Mas nós temos que querer buscar Deus para a nossa vida, para que a nossa vida seja transformada, assim como esse homem foi transformado, assim como esse homem foi liberto. Creia tão somente que você se tornará uma pessoa liberta pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Creia tão somente, porque o tema aqui é o poder da palavra de Jesus sobre as nossas vidas. Eu digo debaixo da autoridade de Deus, que a partir do momento que você buscar a Deus, tudo que estava dando errado sobre a sua vida, a partir de hoje começa a dar certo. A partir de hoje, o que não acontecia começa a acontecer. A partir de hoje, o que você não estava conseguindo, a partir de hoje, Jesus traz a solução para a tua vida. Pelo poder da palavra de Jesus, seja uma pessoa liberta, transformada pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.